Olá, meu aluno, minha aluna! Todos bem? Tudo tranquilo com vocês? E aí, pessoal? Projeto P13 bombando, bora lá! Galera que vai fazer aí o exame da OAB se preparando com a gente aqui, é sempre bom ter vocês aí. Não esqueça de curtir já o vídeo, você que está participando do projeto. E não esqueça a nossa novidade. A partir da aula de hoje, os nossos materiais estão lá no canal do Telegram do Projeto P13. Você não participa ainda do canal do Telegram do Projeto P13? Bora lá, tá o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá pro canal e o material da aula 27 já vai estar lá no canal. Bora participar. Lá no canal agora vocês vão ter acesso a todos esses materiais. Beleza? E o material da aula 27 já está lá no canal. Beleza? Bora lá! Pessoal, nossa discussão de hoje é a seguinte. Falarmos de direitos fundamentais. Vamos conversar um pouquinho sobre direitos fundamentais. Vamos estruturar, certo? Algumas construções de direitos fundamentais, ok? E estabelecer aqui algumas construções de direitos fundamentais para todos. Bora lá então a gente discutir esses pontos, a gente estruturar esses elementos aqui para vocês. Vamos lá, primeira discussão na tela para vocês então. Fica o convite aqui para estarem lá no meu Instagram, professor Matheus Silveira, e também para não deixarem de seguir o nosso canal aqui, porque a gente tem vários outros projetos além do projeto P13, muito conteúdo para você, de qualidade, com muita segurança. Bom, pessoal, nossa construção de hoje é a gente falar um pouquinho de direitos fundamentais no exame da OAB, que é um dos temas mais cobrados. Vejam aqui, eu sempre trago para vocês no primeiro momento do projeto P13 a lista dos temas mais cobrados na disciplina, tá aqui os nossos top 5, né? Controle de constitucionalidade, direitos e garantias fundamentais, falando das liberdades e garantias, falando das ações constitucionais, trazendo também a ideia da organização do Estado, processo legislativo e temas de teoria geral e poder executivo. Então esses são os temas principais dentro do direito constitucional para se preparar para o exame do OAB, e a gente vai conversar aqui as duas questões importantes que trazem direitos fundamentais, questões do exame 33, questões bem atuais. Bora lá. Questão 1. João, considerado suspeito de ter comercializado drogas ilícitas em festa realizada há 2 semanas em badalada praia do município Delta, após investigação policial, teve localizado seu endereço. Os policiais, sem perda de tempo, resolvem se dirigir para o referido endereço e, lá chegando, às 22 horas, mesmo sem permissão, entram na casa de João e realizam uma busca por provas e evidências. Segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a ação policial, letra A, respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que a Constituição da República dispensa a necessidade de mandado judicial em situações das quais esteja em questão a possibilidade de obtenção de provas para a investigação criminal em curso. Letra B. Desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar. Desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, certo? Deixa eu pegar aqui, colocar aqui para a galera. Desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, com a Constituição da República, não prevê explicitamente qualquer exceção a esse direito. O ingresso na casa alheia, contra a vontade do morador, sempre exige ordem judicial. C. Respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que o sistema jurídico brasileiro considera que a plena fruição desse direito somente pode ser relativizada em situações das quais o seu exercício venha a conceder a proteção a alguma ação criminosa. E D. Desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, embora esse direito não seja absoluto e possua restrições expressas no próprio texto constitucional, a atuação dos agentes estatais não se deu no âmbito destas exceções.
Bom, pessoal, e aí? A discussão aqui que a gente está falando, que a gente está trabalhando aqui, é o famoso direito, né, à inviolabilidade domiciliar, à proteção do domicílio, à proteção da casa. Casa, asilo inviolável do indivíduo, certo? E essa proteção que a gente vai buscar estabelecer. Artigo 5º, inciso 11. A casa, asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador, é a primeira hipótese, e nós temos mais 4 hipóteses. Segunda, para prestar socorro. Terceira, em caso de desastre. Quarta, flagrante delito. E a quinta possibilidade é exatamente a determinação judicial durante o dia. Determinação judicial durante o dia. Desastre, socorro, flagrante delito e o consentimento do morador. São as 5 possibilidades de adentrar na casa, asilo inviolável do indivíduo. Beleza? Aí a pergunta diz o seguinte, ó, traz as seguintes construções, os seguintes elementos dessa pergunta. Deixa eu colocar aqui para vocês de novo. Vou pegar aqui minha caneta. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Beleza. E aí vamos trabalhar. Letra A. Respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar? Como é que ela respeitou, como é que essa situação respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar se eles entraram na casa do indivíduo sem ordem judicial, às 22 horas, sem o consentimento do indivíduo, sem desastre e sem a presença do flagrante, porque a situação de suspeito do João ocorreu há 2 semanas. Então já, ó, respeitou o direito à inviolabilidade, já que a Constituição da República dispensa a necessidade de mandado judicial em situações das quais esteja em questão a possibilidade de obtenção de provas para investigação criminal. Não, ela não dispensa. Ela dispensa no flagrante, no desastre, mas nessa hipótese ela não dispensa. Então, letra A não está certa, letra A está errada. Letra B, desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, como a Constituição da República não prevê explicitamente qualquer exceção a esse direito, o ingresso na casa alheia, contra a vontade do morador, sempre exige ordem judicial. Não, nós temos a possibilidade do flagrante, nós temos a possibilidade do desastre, nós temos a possibilidade de prestar socorro, ou seja, a Constituição prevê sim, está dizendo que não prevê, mas a Constituição prevê explicitamente algumas exceções ao direito à inviolabilidade domiciliar, que não estão colocados aqui na letra B. Por isso a letra B está errada, porque a Constituição prevê algumas possibilidades de violar a casa, asilo inviolável do indivíduo, certo? C. Vamos dar uma olhadinha na C. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver onde é que está a minha caneta. Aqui, achei. Respeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que o sistema jurídico brasileiro considera que a plena fruição desse direito somente pode ser relativizada em situações das quais seu exercício venha a conceder proteção a alguma ação criminosa. Não, ela não respeitou porque descumpriu o previsto no artigo 5º, inciso 11. Beleza? Sobrando para nós, então, se a A não está certa, a B não está certa e a C não está certa, sobrou para nós a letra D. Letra D de Deus, letra D de Dinamarca. Desrespeitou o direito à inviolabilidade domiciliar, já que, embora esse direito não seja absoluto e possua restrições expressas no próprio texto constitucional, a atuação dos agentes estatais não se deu no âmbito destas exceções, que são as exceções previstas no próprio artigo 5º, inciso 11. Quais são? Consentimento, desastre, prestar socorro, flagrante delito ou ordem judicial durante o dia. São essas as possibilidades de violar a casa, asilo inviolável do indivíduo. Portanto, nosso gabarito letra D de Dinamarca, letra D de Deus. E aí eu trago para vocês exatamente o conceito do artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Esses são os elementos da questão da casa. E aí, o que se entende por casa, né? Vamos ampliar o nosso estudo, como é comum aqui no P13.
O que se entende por casa, segundo o Supremo? Bom, nós temos o recurso, né, em habeas corpus 9376, lá de 2007, quando o Supremo falou em compartimentos habitáveis, né, e falou o seguinte, para fins da proteção jurídica do artigo 5º, inciso 11, o conceito normativo de casa revela-se abrangente e por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva. Olha que interessante isso, né? Qualquer conceito normativo de casa revela-se abrangente e por estender-se a qualquer aposento de habitação coletiva, desde que ocupado, certo? Compreende, observada essa específica limitação espacial, os quartos de hotel, os quartos de motel, os quartos de pousada, por exemplo, estão dentro dessa interpretação extensiva do conceito de casa. Então aqui a gente trouxe o conceito de casa, que não é só a nossa casa onde a gente mora, literalmente, mas há um conceito mais extensivo dessa proteção de casa, conforme a gente consegue observar aqui no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Seguindo a nossa discussão sobre o conceito de casa, a gente tem que lembrar o seguinte, a violação do domicílio pelo Estado, que é uma exceção, segundo a Constituição Federal, ela goza de uma reserva de jurisdição pelo Judiciário. Só o Judiciário pode determinar a violação do domicílio. Não é autorizado ao Estado, em regra, violar o domicílio do indivíduo, porque nós estamos falando de um direito individual de cada indivíduo. Contudo, existe a reserva de jurisdição pelo Poder Judiciário que vem viabilizar a possibilidade da violação do domicílio. Portanto, nenhum órgão ou outra autoridade pública poderá determinar a violação do domicílio da pessoa, violando o artigo 5º, inciso 11. Somente o Poder Judiciário pode fazer por mandado judicial durante o dia, que deve ser cumprido durante o dia, conforme determina de forma expressa o artigo 5º, inciso 11. A cláusula constitucional de reserva de jurisdição, ou seja, que reservou para o Judiciário esta incumbência, não deixando nenhum outro órgão passivo de poder realizá-la, incide sobre algumas outras matérias, não é só sobre a casa, asilo inviolável. Incide também para a questão da interceptação telefônica, que só é para o inquérito ou para o processo, mas por decisão judicial. Incide essa reserva de jurisdição para a decretação de prisão. A prisão pode ser decretada, né? Ou pela autoridade judicial competente, ou em flagrante. Então houve essa reserva também. Então a gente tem algumas reservas de jurisdição definidas pelo artigo 5º. Incisos que têm reserva de jurisdição definidos pelo artigo 5º. Inciso 11, casa, asilo inviolável. Inciso 12, interceptação telefônica. E inciso 61, inciso 61, que traz a questão da prisão. Quais são as hipóteses de prisão? Prisão em flagrante ou prisão baseada, né, em ordem judicial, certo? São essas as hipóteses de possibilidade de violação desses direitos fundamentais que só pode ser dada por reserva de jurisdição, ou seja, por ordem judicial. Então, a gente tem ali, coloquei em amarelo para vocês, traduz a noção de que nesses temas específicos assiste ao Poder Judiciário não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer desde logo a primeira palavra, porque é reservado ao Judiciário essa jurisdição. Excluindo-se desse modo, por força e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições por parte de quaisquer outro órgão ou autoridade do Estado, que não seja do Judiciário. Mandado de segurança 23.452, da Lavra, do ministro Celso de Mello, né, já aposentado do Supremo Tribunal Federal. Há 5, então, possibilidades de entrar na casa do indivíduo, como a gente já conversou, com base no artigo 5º, inciso 11, da Constituição. O consentimento do morador, o flagrante delito, e aí a gente tem um importante julgado do Supremo, que é o recurso EHC 91.189, que diz que a Constituição
autoriza a prisão em flagrante, como exceção à inviolabilidade domiciliar, prescindindo de mandado judicial, qualquer que seja a sua natureza, porque nós estamos falando aí do flagrante. Então, o flagrante delito prescinde, ou seja, não exige, não requer mandado judicial. Beleza, sabemos disso. Terceira possibilidade de violar a casa do indivíduo é o desastre. Quarta possibilidade é prestar socorro. E a quinta possibilidade é durante o dia por determinação judicial. E o que é esse durante o dia? O dia é interpretado segundo a jurisprudência dos nossos tribunais com dois critérios importantes. 6 às 18 horas e o nascer e o pôr do sol. São juntos. 6 e 18 horas, nascer e pôr do sol, são utilizados de forma juntas esses critérios. Certo? Outro elemento importante é a lei de abuso de autoridade fixou parâmetros de horários para o cumprimento dos mandados judiciais no domicílio dos indivíduos. E estes parâmetros são diferentes do que a jurisprudência vinha fixando em padrão, né, nessa ideia de cumprimentos de mandados judiciais nas casas. 6 às 18 horas e nascer e pôr do sol, que são critérios que se somam. E aí, a gente tem exatamente essa determinação. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Artigo 22 da Lei 13.869 de 2019, Lei de Abuso à Autoridade, prevê inclusive um crime de desrespeito ao domicílio, que é o artigo 22, lá da Lei 13.869, que diz assim, ó, invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, e incorre na mesma pena, essa pena de invadir ou adentrar de forma clandestina ou astuciosa o domicílio, quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas, então aqueles policiais, por exemplo, se tivessem mesmo mandado, estariam descumprindo a lei de abuso à autoridade, mas eles nem mandado tinham, né? Ou antes das 5. Então a gente está com um outro parâmetro aqui, que é 5 horas da manhã às 21. E a gente pode olhar, porque não entra em conflito. Por quê? Porque o critério sempre utilizado pela jurisprudência e pelo judiciário como um todo, era um critério que se somava o horário das 6 às 18, mais o nascer e o pôr do sol. Por exemplo, nasce o sol em cidades, por exemplo, do Nordeste, às vezes 4h30 da manhã, 5 horas. Mas o pôr é às 17. Em outras cidades, como por exemplo no Sul, o nascer do sol é 6h30, 6h15, às vezes até 7 horas. Mas o pôr do sol aí vai para as 20 horas, 20h30, 21h. Então sempre foi essa soma de critérios. O que esse artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 13.869 de 2019 está trazendo, é mais um elemento a ser somado, ou seja, essa ideia de 5 e 21. Porque antes das 5, na maioria das cidades do Brasil, vai ser escuro, não em todas, mas na maioria, e depois das 21, na maioria das cidades do Brasil, será escuro também, ou seja, já teremos a noite. Então, é um parâmetro interessante a ser levado em conta. Então, cuidado com esse parâmetro. E, por fim, é importante a gente lembrar que o Supremo se posicionou no tema de repercussão geral número 280, quanto à busca domiciliar sem mandado judicial. É possível a busca domiciliar sem mandado judicial? É possível a busca domiciliar sem mandado judicial. Mas como? Quais são os parâmetros? Tema de repercussão geral número 280, lá no recurso extraordinário 603.616, que diz assim, ó, a inviolabilidade do domicílio, artigo 5º, inciso 11 da Constituição, busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Olha o que eu destaquei ali em amarelo. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno, quando, atenção, eu vou destacar aqui em vermelho para ficar bonito, para a coisa não se atrapalhar aqui. Deixa eu ver aqui.
quando fixada a interpretação de que a entrada judicial forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando, em período noturno, amparada em fundadas razões, olha a expressão aqui, ó, fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade, se essa flagrância não se comprovar, certo? E além disso, a nulidade de todos os atos praticados. Então, é possível busca domiciliar sem mandado judicial? Até é possível, na questão do flagrante. Mas eu preciso de fundadas razões que me justifiquem por escrito, certo? Que havia ali, que indique dentro daquele local, daquela casa, que eu não poderia violar se não houvesse o flagrante, que ocorre uma situação em flagrante mesmo e precisa ser comprovada a posteriori. Então, atenção para essa decisão estabelecida no tema de repercussão geral número 280 do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Bastante importante. Beleza? Bom, coloquei aqui então o artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade e assim a gente fechou então o nosso gabarito da questão 1, que falava da casa, asilo inviolável do indivíduo, falou desse direito fundamental que é tão importante, e o gabarito letra D de Dinamarca, letra D de Dinamarca, esse é o nosso gabarito. Vamos lá para a questão 2, que é a questão que a gente vai trabalhar ainda aqui nessa aula. Também falando de direitos fundamentais. Olha só, a União, com o objetivo de recrudescer o combate aos crimes contra o patrimônio, insere por meio de Lei Ordinária Federal X um novo artigo no título 2 da parte especial do Código Penal, dispondo que as penas de prestação de serviços à comunidade, se não forem cumpridas em até 10 dias após o trânsito em julgado da condenação, comunicam-se desde que maiores de 18 anos e menores de 60 anos aos parentes em linha reta dos condenados, sobre a hipotética situação narrada, com base no ordenamento constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Então nós temos uma situação, futuras advogadas, futuros advogados, aonde a gente tem uma pena de prestação de serviço à comunidade, se não for cumprida em até 10 dias após o trânsito julgado, ela se comunica com parentes, ou seja, a pena sai da pessoa do indivíduo que foi penalizado e vai para os seus parentes. É possível isso acontecer, por exemplo, nas penas de prestação de serviços à comunidade? Então, sobre a hipotética situação, com base no ordenamento constitucional vigente, assinale a alternativa correta. Letra A Lei X é formal e materialmente constitucional, pois compete à União legislar privativamente sobre o direito penal e processual. Letra B, a Lei X é inconstitucional, porque apesar da edição de normas com conteúdo penal estar inserida no rol de competências privativas da União, normas que impliquem em situação mais gravosa aos apenados demandam de lei complementar. C, a Lei X é formal e materialmente constitucional, pois o princípio da intransmissibilidade da pena, inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, restringe-se às sanções que impliquem em privação ou restrição à liberdade. E D, a Lei X é materialmente inconstitucional, pois as penas de prestação de serviços não podem transcender a pessoa do condenado, sob pena de ofensa ao princípio da pessoalidade ou intransmissibilidade da pena. Bom, esse é um ponto importante para a gente entender como é que é o funcionamento da pena, né? E todos os seus outros elementos. É importante a gente compreender que a Constituição, lá no próprio artigo 5º, inciso 45, que é o princípio da intranscendência da pena, vai dizer que nenhuma pena passa da pessoa do condenado. O que pode passar
para os parentes a medida da sua herança, a medida do patrimônio que é deixado, porque vai ir para o patrimônio deixado e não para os parentes herdeiros, são as medidas de perdimento de bens, são as medidas, né, que podem ser de reparação de dano, que aí o patrimônio do criminoso responde. Então, antes dos herdeiros receberem, o patrimônio do criminoso vai responder, certo? Então é importante a gente entender que o princípio previsto lá na Constituição, na garantia fundamental do artigo 5º, inciso 45, é o princípio da intranscendência da pena, que também é chamado o princípio da pessoalidade, ou então da personalidade, ou intransmissibilidade da pena. Então esse princípio tem vários nomes, artigo 5º, inciso 45. E cuidado, não se chama princípio da individualização, porque a pena não passa da pessoa do indivíduo. Isso é o princípio da intranscendência. Esse é o princípio da pessoalidade. Aí a gente vai ter um outro, o artigo 5º, inciso 46, que fala da individualização da pena, que vai adotar alguns tipos de pena, né? Privação da liberdade, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Então, cuidado, isso é individualização da pena. Então, atenção para isso. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Nas alternativas, a gente tem a letra A. Deixa eu pegar aqui a letra A para trabalhar ela aqui. Letra A. A Lei X é formal e materialmente constitucional. Gente, ela pode ser formal, mas materialmente constitucional não é. Por que ela não é materialmente constitucional? Por quê? Porque ela viola forma específica da Constituição. A Constituição deixa claro, certo? Ela viola matéria, não forma, matéria específica da Constituição. A Constituição deixa claro que é direito fundamental o princípio da pessoalidade, da pena. É direito fundamental, certo? Que cada pessoa tenha a sua pena. Ok? E a lei realizada, a União, com o objetivo de recrudescer o combate aos crimes contra o patrimônio, insere por meio de lei ordinária X um novo artigo. Então a União tinha competência para fazer uma lei penal, sim, a competência legislativa privativa da União, mas, contudo, todavia, entretanto, falar, certo, sobre essa temática não é um problema formal, é um problema material. É um problema material. Por quê? Porque a matéria é contrária ao que está previsto na Constituição. A matéria é contrária ao que está previsto lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Então, letra A que fala que a Lei X é formal e materialmente constitucional, está errada. Tá? Constitucionalidade formal quer dizer que a forma como aquela norma se estabeleceu está de acordo com a Constituição. Era uma norma para ser aprovada por lei complementar e foi aprovada por lei complementar. Então a forma está correta. Era uma norma para ser aprovada por lei complementar e foi aprovada por lei ordinária. A forma está errada. Então há uma inconstitucionalidade formal. Beleza? Quando a matéria está errada, ou seja, a pena não passa da pessoa do indivíduo. É isso que diz a Constituição. E eu tenho uma lei falando que a pena de prestação de serviços à comunidade pode passar para os parentes em linha reta do condenado. Óbvio que isso está ofendendo materialmente a Constituição. Ou seja, está ofendendo o conteúdo constitucional. Certo? Portanto, nós temos então a inconstitucionalidade material, que é o conflito com a norma. Ou seja, eu tenho uma norma que fala X e a outra norma fala Y. Só que a norma que fala X é a Constituição. Então a outra norma que fala Y entra em conflito com a Constituição e, portanto, será inconstitucional. E isso é inconstitucionalidade material, quanto ao conteúdo, quanto à matéria constitucional. A inconstitucionalidade formal é quanto à forma. Era para ser feito por lei complementar e foi feito por lei ordinária. Era para ser feito por meio de PEC e foi feito por lei ordinária. Não pode. Problema na forma. Ou temos uma lei complementar aprovada por maioria simples. Não pode, é maioria absoluta.
Problema na forma. Então esses são elementos. Letra B. A lei X é inconstitucional, porque apesar de a edição de normas com conteúdo penal estar inserido no rol de competências privativas da União, e tá, normas que impliquem situação mais gravosa aos apenados demandam lei complementar. Essa partezinha aqui tá errada, né? Normas que impliquem demandam lei complementar, essa partezinha tá errada. A lei realmente ela é inconstitucional, há uma inconstitucionalidade material, certo? Ok? Apesar da União ser competente para legislar sobre o tema. Então a B está fora. C. A lei X é formal e materialmente constitucional. Já sabemos que ela não é materialmente... constitucional. Pois o princípio da intransmissibilidade da pena inserido no rol de direitos e garantias fundamentais restringe-se às sanções que impliquem a privação ou restrição de liberdade. Não. O princípio da intransmissibilidade se toca a todas as penas. Não há uma previsão na Constituição que o princípio da intransmissibilidade se aplique a apenas um tipo de pena, prevista lá na Constituição no artigo 5º, inciso 46. Não é verdade isso, certo? Então, está errado essa situação aqui da letra C. Restringe-se às sanções que impliquem a privação ou restrição de liberdade. Não, o princípio da intransmissibilidade da pena não restringe-se a essas situações. Então a C também está errada, tá? C está errada, B está errada, A está errada. Letra D. A lei X é materialmente inconstitucional. O conteúdo dela é inconstitucional, eu já falei sobre isso. Pois as penas de prestação de serviços não podem transcender a pessoa do condenado, sob pena de ofensa ao princípio da pessoalidade ou intransmissibilidade da pena. Então, nosso gabarito vai ser letra D de Deus, letra D de dor, de Deus, de Dinamarca. Eu coloco aqui sempre o nosso material, trago o artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Aí nós temos o princípio da intranscendência da pena, ou também chamado de princípio da pessoalidade, personalidade ou intransmissibilidade da pena. Então temos esse princípio aqui estabelecido. O artigo 5º, inciso 46, se o 45 traz o princípio da intranscendência da pena, traz o princípio da pessoalidade da pena, o artigo 5º, inciso 45, dizendo que nenhuma pena passa da pessoa do condenado, o artigo 5º, inciso 46 vai trazer as regras de individualização da pena. E aí vai trazer o princípio da individualização da pena, dizendo: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras possibilidades, as seguintes penas. Certo? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, restrição social alternativa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Então, o princípio da individualização da pena, a pena deve ser individualizada nos planos legislativo, judiciário e executivo, evitando-se padronização de sanção. Ou seja, não é aceitável qualquer tipo de prestação de padronização das sanções penais, certo? Para cada crime tem uma pena que vai variar de acordo com a personalidade do agente, o meio que foi executado, entre outras possibilidades. Então isso é importante. Cuidado então para diferenciar o artigo 5º, inciso 46, que é o princípio da individualização da pena, e o princípio do artigo 5º, inciso 45, que é o princípio da intranscendência da pena, o princípio da pessoalidade, da personalidade, da intransmissibilidade da pena. Muita atenção a eles. Beleza? E o nosso gabarito, a letra D de Dinamarca, como eu já havia marcado ali para vocês, letra D de Dinamarca, esse é o nosso gabarito. Certo, pessoal? Quero deixar o pedido para vocês de não esquecerem de curtir o nosso vídeo, assinar o nosso canal, compartilhar nos grupos de estudos de vocês e bora estudar, porque no Projeto P13 a gente vai gabaritar essas 13 questões. Tudo de bom para vocês, até um próximo encontro, pessoal, no Projeto P13.
Tchau, tchau, gente. Valeu, até mais.